O que te dá mais medo? Assistir um filme de terror tenebroso durante a madrugada com as luzes todas apagadas? Ou ter um pesadelo onde está sendo perseguido por um assassino em série por uma rua deserta? Ou que tal perder o celular e nunca mais conseguir encontrar? Pois bem, e se eu te disser que todas essas situações são processadas pela mesma parte do cérebro? Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre a amígdala, explicando para que ela serve, como que ela age e qual a importância dela para o processamento do medo. A amígdala se situa no lobo temporal, logo abaixo do córtex do lado medial, e o seu nome deriva da palavra grega amêndoa, por conta da sua forma. Eu sei, muita gente deve achar que a amígdala fica na garganta, mas na verdade o nome certo para aquelas duas partezinhas que fica na garganta e que inflama é chamada tonsila palatina. A amígdala humana é um complexo de núcleos, os quais são divididos em três grandes grupos: os núcleos basolaterais, os núcleos córtico-mediais e o núcleo central. Beleza, eu falei um monte de nome aqui, mas o ponto mais importante de entender é que a amígdala está numa posição privilegiada, onde ela consegue receber aferências, ou seja, receber informações de basicamente todos os diferentes sentidos que a gente processa, por conta da capacidade dela de receber informações de nervos distintos. Em um vídeo recente aqui do canal, eu falei sobre o sistema límbico, uma rede de neurônios que é responsável pelo processamento emocional. E lá eu falei que a amígdala faz parte desse sistema e integra uma rede, uma circuitaria chamada de circuito de Papez. Existe uma história bastante interessante que consegue demonstrar pra gente como que a gente conseguiu descobrir que a amígdala era importante para o processamento do medo. Pouco tempo depois que Papez propôs suas descobertas do circuito de Papez, outros pesquisadores começaram a tentar entender o que aconteceria se você retirasse essas amígdalas cerebrais de macacos rezos. Os pesquisadores retiravam cirurgicamente essa área do cérebro desses animais e depois analisavam seu comportamento para entender o papel da amígdala nesses animais. O que eles encontraram de fascinante é que enquanto um macaco normal iria ter bastante medo de se aproximar dos seres humanos, tendo respostas de esquiva e não se aproximando muito, os animais que sofreram a remoção da amígdala não apenas se aproximavam desses seres humanos, como até deixavam os experimentadores tocarem, fazer carinho e ainda pegavam no colo. O mais surpreendente é que esse comportamento dócil também acontecia quando você colocava predadores ou animais que geralmente ameaçavam esses macacos. Então, por exemplo, eles colocavam cobras que geralmente os macacos iriam se sentir ameaçados, tentando agredir elas. E aí, quando eles colocavam essas cobras nos macacos que tinham sido tirados as amígdalas, esses macacos literalmente ficavam parados, ficavam querendo encostar nessa cobra, e mesmo que ela tentasse picar eles ainda voltavam lá para poder tentar encostar novamente, como se de fato eles não estivessem processando o medo. Mas o mais interessante é que todas essas alterações da retirada da amígdala não são confinadas apenas aos macacos. Na verdade, existem pouquíssimos casos relatados na literatura de pacientes que tenham sido retiradas as amígdalas, mas um famoso caso estudado pelo Antônio Damasio consegue nos mostrar o que acontece quando uma pessoa não tem as amígdalas. Rolf Adolphs e Antônio Damasio, da Universidade de Iowa, estudaram um caso de uma mulher de 30 anos, conhecida como SM, que apresentava destruição bilateral da amígdala, resultante de uma doença rara. Ela era, de certo modo, meio incomum, porque ela era muito amigável e confiante de forma totalmente indiscriminada, talvez até indicando que ela parecia ter menos medo do que outras pessoas. Ela apresentava a inteligência normal e tinha a capacidade de reconhecimento de pessoas em fotos, mas tinha uma certa alteração de reconhecimento visual que intrigava os pesquisadores. Quando os pesquisadores pediam para ela categorizar a emoção expressa no rosto das pessoas das fotos, ela descrevia normalmente alegria, tristeza e desgosto. Só que ela tinha uma dificuldade muito grande de conseguir reconhecer pessoas que estavam com raiva ou pessoas que estavam com uma expressão amedrontada como medo. Agora, o mais interessante é que essa mesma paciente tinha a capacidade de reconhecer a entonação de medo, ou seja, quando eles colocavam alguma pessoa falando num tom onde parecia que a pessoa estava sentindo medo, essa paciente conseguia reconhecer que a pessoa estava sentindo medo pela voz, mas o mesmo não acontecia quando ela via a foto da pessoa com medo. Pode-se imaginar que essa lesão nas duas amígdalas fez com que ela tivesse dificuldade de reconhecer visualmente expressões emocionais relacionadas com medo e agressividade, mas que
ainda assim ela tivesse de alguma forma a capacidade de perceber isso através de outros estímulos sensoriais, como através da audição. Para explicar esses resultados meio estranhos, os cientistas acreditam que existe uma intensa conectividade entre o córtex visual e a amígdala, e que essa conectividade, uma vez que a amígdala não estava presente, dificultava o reconhecimento de expressões específicas, como por exemplo o medo e a agressividade. A ideia é que a informação visual passa dos nossos olhos, chega no córtex visual e o córtex visual manda uma informação para a amígdala, que passa então a tentar categorizar quais são as emoções que as pessoas estão transparecendo ou que as coisas estão transparecendo através da imagem mesmo que está sendo processada, e a amígdala atua como se fosse uma sentinela que consegue avisar se a gente está correndo ou entrando em alguma situação de perigo. Mas se quando a gente tira a amígdala acontece essa dificuldade de expressão e de reconhecimento do medo, o que acontece quando você estimula ela? Bem, vários estudos têm demonstrado que a estimulação da porção lateral da amígdala em gatos pode produzir uma combinação de medo e agressividade violenta. Quando ocorre essa estimulação, os animais começam a ter todos os comportamentos que animais amedrontados teriam. Eles começam a entrar em modo de defesa, ficam agressivos e vocalizam bastante. Além disso, tem sido demonstrado que a estimulação elétrica das amígdalas em seres humanos também produz respostas parecidas, principalmente ativando sistemas neurais que levam ao comportamento de esquiva fóbica e de agressividade. É por isso, inclusive, que a amígdala é colocada como peça-chave nas teorias que tentam explicar o desenvolvimento de diversos transtornos psiquiátricos, como a ansiedade e a depressão. A gente ainda não sabe, entretanto, se a amígdala é responsável apenas pelo processamento de medo e agressividade, ou se de fato ela consegue processar outras emoções. O grande ponto é que a gente sabe com certeza que para o processamento de medo, a amígdala é essencial. Se você quiser saber mais sobre o funcionamento da amígdala e o papel dela na ansiedade, eu peço para você deixar um comentário aqui embaixo. E se você está um pouco perdido nos termos que eu tô falando aqui nesse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês o meu e-book gratuito chamado Descomplicando a Neurociência. Lá vocês vão entender um pouco melhor sobre conceitos básicos da neurociência que vão te ajudar a entender melhor sobre o seu cérebro. O link para o acesso gratuito vai estar na descrição. Muito obrigado pela atenção e até mais!